amigos, agradecendo a participação de vocês, com a presença hoje do nosso Newton Stuck, que é da Casa Espírita Gabriel Martins de Neves, faz um trabalho lindo, maravilhoso, de divulgação da doutrina, de psicografia, de consolo às pessoas que, entre aspas, perderam seus entes queridos. Portanto, vai ser uma manhã muito especial. Quero agradecer a sua presença. Obrigado. E já passar para você, participando desse bate-papo, Papo do Bem pela Rede Luz Espírita, o que você tem para nos falar desse trabalho maravilhoso que você faz em Neves? Bom dia, doutor Aguinaldo. Bom dia a todos. O nosso trabalho é um trecho da doutrina espírita, né? Eu sempre digo para os amigos que a carta consoladora, né, como trabalhamos com muitas pessoas que não são espíritas, né, que vêm buscar e muitas perguntas, olha, é a minha primeira vez, como é que eu faço, eu não sei. Eu sempre explico que a carta é um veículo de consolação, mas a maior consolação é o Evangelho, e nós temos que ter a base do Evangelho, a base da doutrina espírita, porque eu penso que para consolar tem alguns pontos principais. A fé é o primeiro, e conhecimento. Essas coisas são fundamentais, porque se eu não conheço nada da doutrina, eu corro o risco de ser enganado. E não vai faltar gente para levar vantagem, porque no mundo tem. Então, conhecimento, você está alicerçado no conhecimento, por isso que nós temos palestras durante as sessões, né, mães falando, pais, pessoas da doutrina espírita, porque o objetivo é dar uma base para a pessoa, que ela possa ter entendimento do que está acontecendo em torno dela, o que está acontecendo com o seu ente querido no mundo espiritual, tudo o que o cerca. Eu penso que para ter paz, eu preciso entender onde é que está o meu ente querido, qual é a vida dele, o que segue em torno dele. Isso é fundamental, para eu poder ter paz para continuar aqui. E esse serviço não é da mensagem psicografada da carta, é da doutrina espírita, ela já tem tudo isso pronto. Então não adianta, eu queria uma carta, recebi uma carta, fiquei feliz, tem elementos de identificação, ponto, que bom. Você já sabe que seu ente está vivo. Agora vamos estudar para entender a melhor maneira de crescer na Terra, para que um dia possa haver esse reencontro e estar no mesmo ambiente positivo que o ente está se desenvolvendo. Então tem que ter estudo, tem que ter essa aproximação dos estudos de Kardec. É assim que eu penso, porque só a carta ela tem um efeito curto. Nós vamos criando pessoas talvez dependentes daquele material, dependente de médium, quando na verdade nós precisamos estar ligados à doutrina. Tem uma passagem do Chico que eu acho muito interessante, que simboliza isso, que um homem procurou o Chico, e o Chico Xavier não estava na cidade. Ele estava muito desesperado. Quando o Chico chegou, contaram para o Chico com aquele amor todo, falou, não, eu vou lá na cidade dele, vou visitar ele. O Emmanuel falou, Chico, se a fé dele é em você, é melhor que acabe aqui. A fé tem que ser em Jesus, tem que ser em Kardec, tem que ser em Deus. Então eu sempre penso que a fé tem que ser alicerçada nas obras que complementam o trabalho, e não só na carta. Acreditar sim, se tem elementos, mas o trabalho é muito além disso. O trabalho da mediunidade é apenas um item dentro da doutrina espírita. Ô Newton, tem uma particularidade. Às vezes a gente quer notícia, quer se tranquilizar, mas nós também podemos tranquilizar o espírito lá de lá, não podemos? Sim, é o principal, né? Eu sempre digo assim, se eu tivesse do outro lado, eu ia gostar muito de saber que a minha mãe está bem. Essa era a minha preocupação, porque eu estou vivo e sei que estou vivo. Assistido? Assistido, amparado. Continuando, mas os meus entes. E isso vai tomar um tempo do meu coração, dos meus pensamentos. Agora, se eu tenho certeza, eu estou recebendo vibrações de amor, sempre recebe, mas vibrações de equilíbrio, de paz. Se eu sei que a minha mãe está recomeçando, o meu pai, isso me permite crescer mais. É como a gente mandar um filho para a faculdade e se ligar para ele todo dia chorando. Ele vai conseguir estudar? Não vai. Ele não vai ter paz para aprender. Volta?
volta, mamãe não está bem, eu não vivo sem você. É natural que quando há um afastamento temporário da faculdade, os pais vão querer estar perto. Meu Deus, será que se alimentou direito? Quais são os novos amigos? Como é que ele se vira? Porque muitas vezes a gente não saiu do círculo ali doméstico, né? A gente está muito próximo da família. Então, para ter paz no mundo espiritual, nós podemos oferecer isso, o recurso da prece, do diálogo, dizer, olha meu filho, amanhã recebeu uma carta tua, ou não recebeu ainda, mas eu sei que você vive, e eu quero que você siga a sua caminhada tranquilo, que eu vou me arranjar aqui. E essa força do eu vou me arranjar aqui está dentro da doutrina espírita. Porque ninguém morre. Nós sabemos, nós sentimos isso. Eu sempre falo assim, quando a pessoa diz, qual é a prova que a vida continua? Eu tenho uma particular, o amor. Já viu o amor de um lado só? O amor tem que ter dois lados. É uma entrega e é uma devolução. É uma reciprocidade, né? É uma reciprocidade. Então, se você continua amando e esse amor continua crescendo, é porque algo existe para receber. É a maior prova de que a vida continua. Aí a gente sonha com a pessoa com um assunto que nunca teve antes. Não é do subconsciente. Não falei isso. A pessoa, às vezes a criança partiu, né? O corpo ainda era infantil, sonha com ele mais adulto. A gente não criou essa imagem. Realmente é um encontro. Então, tranquilizar aquele que está no mundo espiritual também é uma função nossa, uma função de muita paz, de muito equilíbrio. Os pais, que é o maior número que busca, né? Eles continuam com a função de pai, que é educar, dar bons exemplos, mostrar sua estrutura moral. Não encerra, continua esse sentimento. Então é muito importante fazer algo, porque às vezes a pessoa pensa, eu penso que amar tem muito a ver com cuidar, né? O cuidado, o abraço, cuidar das coisas da pessoa é uma maneira de expressar amor. E uma das coisas que dói quando o ente querido vai é a ideia de não poder fazer mais nada por ele. E não é real isso. Nós podemos e devemos fazer muito. E isso restaura a paz para que o ente continue crescendo, continue evoluindo, continue sendo quem ele é de maneira ainda melhor. Além de sair do corpo, porque nós saímos à noite e acessamos o mundo espiritual, e nesse momento nós vamos estar, entre aspas, mortos também, né? Vamos estar com eles, e às vezes a pessoa até levanta de manhã alegrinha e não se dá o direito de dizer, não, meu filho ou meu parente desencarnou, eu não posso estar alegre porque afinal de contas ele morreu. Quer dizer, está alegre exatamente porque encontrou, abraçou, beijou, 6 horas, levanta lá, vai cuidar da tua vida. E eu fico aqui. De repente, logo mais à noite, para frente, nós estaremos juntos novamente. Não é bem assim que acontecem as coisas? Exato isso. Para muita gente, a desencarnação de um ente querido se torna um estigma, né? A cessação do prazer. Ele não pode rir, ele não pode sorrir, ele não pode ir numa festa, ele não pode se vestir melhor, ele não pode mostrar que está bem. E muitas vezes, quando a pessoa começa a ficar bem, isso é muito comum de ouvir com a doutrina, estudando, ela vai entendendo, não. Tem gente hoje que chega em mim e diz assim, eu sou grato por meu filho estar no mundo espiritual. O pai do Gabriel Martins me fala, que seria da minha vida se o Gabriel não estivesse no mundo espiritual, ele salvou minha vida. Quando a pessoa entende a doutrina e a consolação dela, ela entende isso, ela consegue dizer isso. Eu vejo mães fazendo palestra lá, com um sorriso, dando coragem para as outras, dizendo, olha, eu não perdi, eu sinto meu filho. Então, a gente pode ser feliz. Eu sempre que eu vou atender alguém, eu digo assim, a felicidade volta. E eu sempre sei que a pessoa não acredita. Mas depois de algum tempo, eu vejo ela sorrindo. Eu tenho muito contato com algumas mães, né, que devolveram seus filhos ao mundo espiritual no evento crítico da Boate Kiss. E quando a gente encontra, elas têm uma alegria, uma felicidade, uma fé. E quase todas as que eu conheço se tornaram oradoras espíritas, pessoas que estão na casa espírita, estão trabalhando, estão fazendo caridade. E a gente sempre brinca, eu tenho muita liberdade. Quem olhar para esse grupo jamais vai imaginar o que elas passaram. Porque elas retornaram a viver, a gente viaja junto, passeia junto. E eu vejo uma força nelas, que elas conseguiram assim, absorver da doutrina espírita e elas passam para frente. Então, pode ser feliz, nós vamos encontrar no mundo espiritual e temos que ter consciência disso, até porque a gente não suportaria tanto tempo longe. E Deus, na sua sabedoria, Ele criou o desdobramento para a gente estar junto.
A importância da oração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no final, capítulo sobre as orações, ele vai dizer: Senhor, por um período eu estarei desprendido do corpo físico. Permita que eu reencontre os familiares, os entes queridos, o meu anjo de guarda para me trazer instrução. Isso tem que ser muito consciente para nós. É um refazimento, né? Onde é que nós recebemos as maiores informações do nosso trabalho, da nossa missão, né? O refazimento para recomeçar o dia. No desdobramento, ele é muito importante. Eu tenho muita consideração pelo desdobramento anímico. Eu sempre vou me deitar, eu espero encontrar alguém que possa me trazer um ensinamento ou ser útil de alguma maneira a essas pessoas. Nós temos que considerar a desencarnação do ente querido não é uma punição. A morte não é uma punição, porque ela não existe. Embora o mundo ensinou, fez coisa errada, é punido com a morte, né? Desde a antiguidade sempre foi assim. Mas isso é coisa dos homens. Deus não criou a morte como punição, a morte do corpo. É só um caminho de retorno para casa. Então, o desencarne, né, é uma libertação do corpo. E tem que ser muito claro isso para nós. O meu filho encerrou, minha mãe encerrou seu compromisso aqui e segue. Né? Eu sempre, meu sobrinho, que tem 16 anos, desde de sempre nessa existência, ele tem uma visão muito clara do mundo espiritual. Então ele fala da minha avó, que ele não conheceu, uma naturalidade imensa. Se não existisse, como é que ele podia falar? Ele não a conheceu, nós não temos fotos espalhadas pela casa, porque antigamente não tinha foto igual hoje, né? E ele fala, a avó tal teve aqui, o tio tal, dá recado. Mas ele não trata como se fosse um espírito, um ser, uma pessoa. Ele recebe um recado de uma pessoa, conversa com a gente, conta, mas aquilo não transforma aquilo num fenômeno. É algo, na minha casa é algo muito natural, porque ele cresceu dentro da doutrina. E quando novinho, não gostava de ler, né? Ele trabalhava na editora com a gente, eu passei para ele digitar o Livro dos Espíritos, para mim, que não precisava, claro, né? Lógico. E ele digitou o Livro dos Espíritos inteiro, então ele entendeu, porque ele tinha que ler. Foi uma maneira que eu encontrei dele estudar. E para ele, eu sempre penso, você quer dar felicidade para o futuro do seu ente querido? Ensina a doutrina espírita, porque você está tirando a dor dele quando você precisar ir embora. Você está tirando a dor aguda dele quando ele precisar ir, quando alguém que ele ama precisar ir. Isso é muito importante passar isso para alguém. Isso é o fortalecimento. Ô Nilton, tem uma pergunta. Ali colocou, o Diário de uma Lágrima pergunta: seria possível fazermos um acordo espiritual entre mãe e filho para um filho passar por suicídio, para que por essa dor quitarmos dores de vidas passadas? Olha, eu não tenho estudo, não enxergo isso na doutrina, uma programação ainda estudado que envolva o suicídio como retorno. Não. Eu não acredito nisso. Nós podemos vir evoluir, alguém ir primeiro para surgir uma prova. Embora a gente tenha o livre-arbítrio, o suicídio não está num programa de retorno. O suicídio. Hoje nós falamos de acidente da razão, que é o nosso livro, porque o acidente da razão, a gente entende lá no livro que a pessoa sai do corpo pelas próprias mãos, motivada pela obsessão, por pensamentos. Ela agiu com imprudência. O suicídio aconteceu. Mas como Deus nos mede pelo nosso grau de intenção, e o Livro dos Espíritos, numa pergunta, diz assim: os loucos podem ser considerados suicidas? A resposta é não, por não possuir a faculdade da razão. Mas eles saíram pelas próprias mãos. Então, o julgamento é do lado de lá. Mas agora, reencarnar para voltar através do suicídio, eu não tenho essa informação e não acredito, não sustento essa ideia. Acredito que não. Seria, é o mesmo que reencarnar para fazer um aborto. No mundo espiritual, jamais uma criatura vem com um programa de atentado à moral. Impossibilidade nenhuma, o plano espiritual concordaria com qualquer programa reencarnatório que vise uma falência moral.
pode ter outras falências, como danos físicos, como danos financeiros, alguma prova e até uma expiação? Sim, eles permitem, e muitas das vezes até o espírito pede. Agora, jamais permitiriam assim, olha, eu vou reencarnar e eu quero me matar. Tudo bem? Não, jamais. Qualquer atentado à moral, o plano espiritual não concordaria, mesmo porque é um atentado à lei divina do não matar. Como é que nós vamos concordar com uma pessoa que se eu vou nascer, vou lá e vou me matar? Está tudo bem, nenhum problema. Deus permite. Ó. Bom, dentro da lei, não. Lógico que pelo livre-arbítrio a gente pode fazer tudo e mais alguma coisa, mas sabendo que é uma responsabilidade individual da criatura que tomou aquela assertiva. Portanto, não vamos concordar jamais com essa proposta de um acordo entre uma mãe e um filho para resgatar o débito de quem quer que seja, não. Isso aí, aliás, o plano espiritual não precisa disso. Para nós resgatarmos débitos, tem milhões de recursos que Deus dispõe sem violentar ninguém para que ressarçamos os nossos males. Portanto, isso é infundado. A Luciana, obrigado, Luciana, pela participação, está aqui conversando conosco através dos nossos canais, e ela pergunta, como você descobriu ser médium? Conte um pouco de sua história. Olha, eu nasci assim, para falar a verdade. Eu, desde sempre, enxerguei os espíritos. Eu só não sabia que era espírito. Eu achava que era da minha cabeça, por conta de assistir desenho animado. Eu sou de origem católica, né? Eu cresci dentro da igreja católica, muito próximo, minha família, né? Os meus tios são ministros da igreja, então eu cresci dentro com todas as informações. Então eu achava que era da minha cabeça. Mas a minha mãe conta que, desde pequeno, eu tinha feitos assim, espirituais. Mas aos 14 para 15 anos, 13, 14 anos, eu comecei a ter incorporações em qualquer lugar. Isso, bom, eu parei no psiquiatra, né, para começar. Era muito difícil. Nós morávamos no campo, na roça. A minha mãe tem a primeira série do primeiro grau, meu pai também. Imagina que não tinha informação nem espírita, né, batiam, tinha que porque era uma criança sem controle. Eu sempre fui sem controle, hiperativo, muito complicado, né? Sentia as influências, mas um dia eu ouvi uma professora lendo uma carta para um professor na sala de aula. E eles disseram assim, a palavra psicografia, nunca ouvi na vida. Mas aquilo parece que acendeu uma luz para mim, né? O que é isso? Aí eu perguntei para minha mãe, claro que ela não ia saber, tínhamos um tio espírita, ele me deu o Evangelho, segundo o Espiritismo e o livro Nosso Lar. Nós estudávamos em casa como novela. Eu li em voz alta para minha mãe. E nós começamos por aí, lemos todo o Evangelho. O meu Evangelho, nós lemos tanto, era aquele de bolso, que o canto dele cortou. Foi gastando o canto. A letra era muito pequena, era o livro que... Porque há tempos atrás, eu estou com 44, não tinha acesso a livro igual hoje, não. Não tinha, era difícil livro, as livrarias. Não era assim, não tinha esses conteúdos. O meu sonho era ver uma TV espírita. É o meu sonho de infância, você vai vendo. E hoje a gente tudo tem, né? Ah, não gosta de ler, assiste. Não tem conversa mais para não aprender espiritismo, né? Porque tem tudo. Mas eu fui me desenvolvendo, eu ouvi essa carta, vim com minha mãe, falou com meu tio, e esses efeitos foram aumentando. Eu fui para a casa espírita, sozinho, ninguém me levou, porque eu ia 18 quilômetros de bicicleta, no sítio escuro, para Nipuã, e a dona Helena, que hoje tem 92 anos, me ensinava. Você conheceu a dona Helena, o Sebastião? A dona Helena, que ainda dá passe, aos 92, me ensinou tudo. E eles iam conversando comigo, foi acalmando, foi ensinando, fui estudando o Livro dos Espíritos, fiquei na aula 18 anos de Livro dos Espíritos. 18 anos estudando o Livro dos Espíritos, assim que eu dava as aulinhas com o pessoal, eu tinha que estudar. E foi desenvolvendo. Não era incorporação que nós tínhamos, era psicofonia, não tinha psicografia. Mas acho que em 2000, 98, 99, eu comecei a escrever. Não eram cartas, eram mensagens. Mostrei para o Adelino, da Silveira, que era o nosso amigo ali, o espírita, né? Eu já fazia palestrinha, falava. Mostrei para o Carlos Bacelli. Daí ele falou, vamos devagar, vamos estudar. Porque o problema do médium é o seguinte, ele não quer estudar. Eu sou médium, eu tenho que escrever, eu tenho que falar. E não é assim. A gente estuda a vida inteira. E cada vez uma coisa nova. É uma exigência.
Porque eu estou com uma responsabilidade diante de uma pessoa que devolveu ao mundo espiritual um filho. Vou usar exemplo de filho, que eu acho que impacta a dor mais. E ela está brigada com Deus. Se ela não está com confiança em Deus, quem sou eu para achar que ela está com confiança em mim, né? Nenhuma. Ela está ali para testar. Muitas vezes não acredita, tem que vir detalhes. Porque tem a questão seguinte, tem vezes, e a maioria, que o espírito que vai escrever não sabe. Ele não é espírita, ele não tem todo esse engajamento de estudo, ele só está no mundo espiritual. Então a espiritualidade trabalha ele para que ele possa transmitir. Aí ele vem escrever a carta, fica emocionado, chora. Quem não chora encontrar uma mãe chorando? Às vezes precisa ter a ajuda de um benfeitor para que ele possa escrever a carta. Sempre. E às vezes até o benfeitor retrata um pensamento dele, escrevendo por ele, que ele não tem condição de escrever. Ajuda muito. A carta, gente, estou respondendo outra coisa, mas a carta ela é vinculada na Terra por grau de dor e necessidade de quem pede. O telefone toca de lá para cá, a resposta é de lá para cá. Mas a gente tem que pedir. Se não for atrás, jamais eu vou receber uma carta, vou chegar numa casa e falar, olha, teu filho mandou uma carta que eu não sei se a pessoa quer. Porque quem está do lado de lá quase sempre vai querer dizer, olha, eu estou bem. Mas eu não tenho esse direito, a pessoa tem que buscar, bater e abrir e usar. Então tem que ter esse cuidado. Então a mediunidade começou nisso. Começou aparecendo os seus eu fui estudar, fiquei, não tinha muito médio assim, de psicografia na época. Na verdade, só tinha o Bacelli para conversar comigo. E foi muito, né, muito carinhoso comigo. Né? Hoje tem o Orlando Noronha, hoje tem o Newton Souza, tem o Henrique Botaro, tem o Alaor, que são os que eu tenho contato. Tem o Diego Garla, a Carol Fontes. Então a gente tem, sim, pessoas que eu fui vendo que se dedicam à doutrina espírita, se dedicam à caridade e ao amor ao próximo. Esses são os médios que eu quero ter perto de mim. Porque o fenômeno tem nada a ver com moralidade. Eu sempre ouvi dizer, penso e concordo, que o Chico, antes de ser um grande médium, era um grande homem. A imagem do Chico, da sua moralidade, ela encobre até a mediunidade. Porque sem dúvida. Se ele não tivesse nenhum espírito com o Chico, a presença dele, a vida dele já resolve. É isso que eu penso. Então, moral. Então, a doutrina espírita, ela pega nesse ensinamento, moral. É aí que nós vamos fazer. Porque o desenvolvimento mediúnico, ele não é assim, eu vou no centro e quero desenvolver. É o desenvolvimento da própria vida. Cada dia nós estamos mais entendendo, com mais percepções, através da empatia da dor do outro. A pessoa senta na tua frente. Qual que é o start da carta? A gente recebe lá 40 cartas. Não dá para lembrar com quem falou, quem que é o filho de quem. Mas eu vou para o centro espírita com aquela sensação. O que eu diria para minha mãe? O que eu digo para o meu pai, para o meu cônjuge? O que eu falo? Esse é o sentimento que tem que estar dentro de mim. E muita paciência, nunca demonstrar pressa, nunca demonstrar nada disso, porque é muito chato estar na frente de alguém que está doido de pressa para ir embora, não consegue transferir amor. Tem que ter muito cuidado. Outra coisa, Newton, o André Luiz conta que ele foi abordado junto com um instrutor amigo por uma mãe que queria mandar uma mensagem para a filha. E o mentor disse, não, você não pode mandar. Mas vocês mandam, eu sei que vocês têm o canal aberto, eu também estou apta para escrever, por que não posso mandar? Eu disse, bom, primeiro, se a sua filha receber uma carta sua, ela não vai fazer mais nada a partir de agora sem estar sempre pleiteando uma carta sua no sentido de orientá-la. Então você não vai mandar. E não deixou que aquela mãe mandasse uma carta para a filha. E é um instrutor amigo, cheio de amor, de tudo. Mas veja o cuidado que tem também em relação a isso. As mensagens são filtradas, não é qualquer um que pode mandar a mensagem, eu quero, e vai ser desse jeito. Não. A espiritualidade medeia todo esse trabalho e vai dar prioridade realmente àqueles casos que estão em extrema penúria e precisa mesmo. De outra forma, não é bem assim. Portanto que, às vezes, a pessoa fica aborrecida, vai ao centro, espera a carta e ela não vem, né? E desiste, né? E desiste, não volta mais. Xinga o médium, fica nervosa. Quando termina a sessão, eu estou na porta despedindo, tem um cantinho assim. Quando tem uma pessoa em pé, eu já sei a pergunta. Não precisa nem ser médium, né? Eu sei que ela vai perguntar, por que meu pai não escreveu? Eu não sei. Eu sempre penso, nem conheço teu pai. Porque a gente pensa o seguinte, que o médium, ele tem as anotações divinas, né? É igual quando chega num condomínio
e o porteiro te dá um mapa do condomínio, ó, você vira essa rua, pega aqui e vai lá. Como se nós soubéssemos tudo do mundo espiritual. Eu sei aquilo que eu consegui absorver da doutrina, mas não da vida dos espíritos. Ah, você sabe em que colônia que está meu pai? Não tenho a mínima ideia. Ah, eu queria saber se a minha mãe já reencarnou. Não tenho a mínima ideia. Aí dá a impressão que a gente não quer falar. Olha, eu estou grávida, será que esse espírito aqui... Meu Deus, eu não sei. E as pessoas não acreditam. Ou nos dão muito valor, ou não tem conhecimento nenhum do que pode e do que não pode, né? Que eu acho que é a ignorância, é a falta de conhecimento. Porque nós não temos. Às vezes a pessoa pergunta, você acha que o fulano já acordou? E eu penso, mas será que todo espírito tem que dormir? E eu que não gosto de dormir, eu detesto dormir. Não gosto, eu durmo 2 da manhã, acordo às 5, não gosto de dormir. Não tenho esse hábito, sempre levantei muito cedo para trabalhar, desenvolvi isso. Tem que dormir. Dormir no mundo espiritual é quando o espírito precisa se refazer, para ele não absorver energias aqui da família. Né? Não pode achar que todo mundo tem que dormir, todo mundo tem que passar pelo umbral. Eu tenho um cuidado com isso. Como é que eu vou saber a moralidade de uma pessoa olhando para ela? Ah, não, mas tem que dar uma passadinha. Se você sabe que vai dar uma passadinha para o umbral, por que você vai se preocupar em evoluir? Você já está programado que você vai passar? Não, eu tenho que medir, usar todas as minhas forças no bem para que eu não passe por um lugar desse. Para que eu não precise passar. É claro que no mundo espiritual, eu e todos vamos ter um momento de reflexão da nossa vida. Pô, eu devia ter aproveitado mais. Nossa, eu tratei minha mãe, não fui o filho. Isso aí vai acontecer. Mas é um estado da alma. Esse umbral está dentro, a maneira como eu penso. Uma pessoa que está numa UTI, obviamente ela não está bem. Mas ela está cercada de cuidados. Ela está recebendo o melhor que ela pode. Mas se você perguntar, você está bem? Não, estou com um pouquinho de dor, gostaria de estar na minha casa. O mundo espiritual é a mesma coisa. Eu tenho cuidado com as cartas e sempre peço para os mentores. Eu não gosto daquelas cartas que vem, vou usar uma palavra forte, pingando sangue. Que vem, meu Deus, porque o acidente foi assim. Isso não interessa. Isso é sensacionalismo. Deus me livre eu ficar sabendo de coisas que são efeitos da matéria. Se foi um acidente, feriu o corpo físico. Já desencarnou? Não precisa narrar que quebrou a perna, que quebrou o braço, que foi isso. Isso aí é um sensacionalismo do médium, eu vou ser sincero. Não tem necessidade. Porque se a carta tem atitude de consolação, mãe, eu estou no mundo espiritual, eu ainda recebo cuidados. Foi assistido pelo tio, pelo Se está avô, assistido, se tem cuidado, é porque precisou. Subentende que todo mundo precisa de alguma coisa. Mas não aquela coisa, eu já ouvi, com todo respeito, cartas de médicos, assim, que falam, meu Deus, eu queria conhecer o mentor desse médico, como é que ele deixa a pessoa sair pior do que entrou, porque tem coisa que ela nem sabia. E assim, tudo que, infelizmente, há um endeusamento de médium, que é uma coisa horrorosa, de achar que o médium, não sei. Semideus. E não é um ser humano, tem falha, tem defeito, tem tudo que tem as outras pessoas. Não somos isso. Então, nós temos que olhar para o médium como uma pessoa normal que está lutando com a sua vida e se moralizando. Não sabe tudo e ele pode errar. Num trabalho de psicografia, numa carta, nós podemos errar na captação, o que é diferente de mentir na carta. É diferente ser charlatão de ter um erro, porque eu posso ouvir errado, posso trocar um nome, é normal. Agora, ficar ouvindo pelos cantos para depois botar na carta, aí é charlatão. É uma coisa que eu sempre falo para os médicos e meus amigos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando a pessoa vai passar numa entrevista, começa a falar muito, quem me conhece sabe que eu vou parar ela. Porque eu sou bem assertivo, né? Eu não sou um docinho. Eu nunca fui e nem pretendo. Educação é uma coisa, concordar com tudo. O Evangelho diz que quem quer agradar a todos está fadado ao erro. Tratar bem é uma coisa, ficar criando cena em volta é outra história. Olha, minha irmã, eu não sou assim. Se eu fizer isso, as pessoas que me conhecem falam, olha, que mentira, eu não sou assim. Eu trato bem, eu gosto das pessoas, mas se elas começam a falar tudo do ente querido, eu vou dizer, olha, não conta, porque depois, se vier isso na carta, você vai achar que veio porque falou. Então não fale, é o nome, a causa, a idade, primeiro os nomes dos pais ali, só. Causa, foi acidente, só. Não precisa ficar relatando tudo. Deixa alguma coisa para o espírito dizer. E essa identificação, Newton,
favorece também o trabalho da espiritualidade, não favorece? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. É importante que tenha elementos de identificação na carta. Não pode ser uma carta subjetiva, uma carta genérica. Eu não gosto, particularmente. Não vou dizer que não tenha, mas as primeiras cartas, eu tenho uma sequência assim que eu enxergo. As primeiras cartas, ele vai ter, obrigatoriamente, ter elementos de identificação. Vai falar da casa, vai falar de um sapato, de um café, de um gosto. Alguma coisa que chama atenção especificamente e que não tenha sido falado na entrevista. Tem que ter esse cuidado. Eu sempre peço à espiritualidade isso. Porque isso é o start da fé, da confiança no mundo espiritual. Depois ele vai evoluindo. Nas outras cartas que ele vai mandando, você percebe que ele já está sempre, ele vai crescendo, aí ele vai ajudando a família, consolando, ele vai puxando ela para a doutrina, puxando para o evangelho. Essa é a evolução. Tem mãe que fala assim, mas eu queria uma carta de mãe, que fala só para mim. Ela não entende que o filho dela está universalizando, ele evoluiu. Porque a gente cresce, e nós continuamos com amor pelos nossos pais. Eu sou apaixonado pelos meus pais, eu sou puxa-saco dos meus pais. Convivo todo dia, e eu vou para o sítio, eu levo minha mãe hoje, todo dia. Onde eu vou, eu levo minha mãe. Eu tenho uma admiração pela minha mãe, pela história dela de sofrimento, muita pobreza, meu pai. Pela forma, eu tenho uma admiração. Para mim, eu de tanto ver o sofrimento dos pais pelos filhos, eu passei a enxergar como é que eu sou visto pela minha mãe. Então eu tenho assim, uma admiração, quem convive sabe. Então eu vejo esse laço muito forte de amor que tem que ter, que tem que existir. Então eles vão crescendo. Quando a gente cresce, a gente vai adquirindo outras amizades, outras pessoas na vida. Então, eu não procuro mais o colo da minha mãe. Eu tenho outras maneiras de dar amor, de dar assistência, do que ficar no colo dela. É evolução. Assim é eu tenho filhos para cuidar, eu tenho esposa para cuidar, marido, amigos, casa espírita. Isso vai fragmentando. Meu amor não diminuiu, mas as minhas funções aumentaram. O amor pode até ter aumentado. Pode sim, com certeza evolui, cresce. Mas tem outras funções. A carta é a mesma coisa. Porque você recebeu a carta, eu sempre digo, faz 10 anos que teu filho está no mundo espiritual. E ele escrever do mesmo jeito quando ele estava aqui, aí se preocupa, porque ele não cresceu em 10 anos. Porque a velocidade do mundo espiritual é muito mais rápida. Por quê? Porque a informação o tempo todo. Estou falando do mundo espiritual, uma colônia. Um lugar onde tem informação e estudo. É como se você estivesse numa faculdade o tempo todo. Você vai falar, fazer uma fofoca. Não tem com quem fofocar, porque já estão para frente, vai falar com quem? Você vai falar, você viu quem chegou aí? Não tem assunto. Então, obrigatoriamente, nós vamos crescendo. É assim no mundo espiritual. E a carta vai mudando também. A carta vai evoluindo. Eu enxergo nitidamente. E depois, assim, de um período, as pessoas vão deixando de buscar também. Ficam aqueles que trabalham na casa, aqueles que criaram raízes. Então, é muito migratório. Essa passagem, assim, é muito rápida. Eles vão, ficam um tempo, se consolam, vão embora. E esse é o sentido. E falando sobre quem vai procurar, olha a pergunta da Flávia. Obrigado, Flávia, por participar conosco. A Flávia está perguntando para você o seguinte: perdi uma tia muito querida recentemente. Eu devo informar ou pedir autorização à minha família para tentar receber uma comunicação dela? Eu não sei se é pedir autorização, mas tem que informar. Caso aconteça, chegar em casa com uma carta que ninguém quer. Primeiro que a espiritualidade não vai mandar. Porque se eles entenderem que a carta... Vou dar um exemplo. Vai uma moça que ficou viúva, uma noiva, que a família do marido, do noivo, era evangélico. Vai receber carta? Muito difícil. Porque essa carta vai perturbar a mãe. E o mundo espiritual sabe disso. Nós vamos orientá-la, que ele está bem, vamos sentir para ela. Mas uma carta ia mexer com a crença da mãe. Então eles preservam isso. Nossa, até isso, Nilton. É preservado. Nossa. Não é, eu queria de um primo. A tua tia pode vir do centro? É a primeira pergunta que eu vou fazer. Porque às vezes ela não quer, tem gente que se consola na fé que tem. E se vier uma carta e bate de frente com um princípio filosófico, uma credibilidade, não vai dar certo, né? Ela vai falar que são os seres das trevas com o nome que quiser dar. Isso acontece. Então, eu aprendi com o Dimas, nosso mentorista, ele é muito cuidadoso. O Dimas é muito cuidadoso com todas essas coisas. Então, eu sempre digo, eu queria de um primo. Porque a carta, gente, ela não se vincula a receber uma carta pela saudade, porque todo mundo que ama tem saudade. Ela não se vincula por gostar da pessoa. Eu gostava tanto da minha avó.
É por necessidade e dor de quem pede. Você acha que eu fui criado com a minha avó parte da minha vida? Minha mãe trabalhava. Tenho amor nela. A passagem dela me fez muita falta. Eu não sofri. Ela precisava partir. Mas você acha que eu vou ter coragem de pedir uma carta da minha avó, sabendo que ela está bem, e tomar lugar de outro? Não tem sentido. Nunca. Quando a mãe da minha mãe, essa mãe do meu pai, a mãe da minha mãe desencarnou com 8 filhos, encheu a casa espírita de tio, né? Falei, vocês têm direito a 2 cartas. É o que eu vou receber. Para contar da chegada e a outra para contar que ela está bem. Porque do lado da minha mãe todo mundo é espírita. Se fosse atender todo mundo, hein? Não, porque, olha, 8 irmãos. 7, né? Com a minha mãe 8. Deus sabe quantos netos, né? Aí eles queriam na carta um recado para cada filho, um recado para cada neto, um recado para cada bisneto. Falei, Jesus, vai uma sessão só para minha avó. Eu tenho que ter bom senso. O médium, ele tem que ter bom senso para entender o que pode e o que não pode. Aí entra novamente a doutrina. Porque se não é para agradar. Olha, porque se for para me agradar, eu ia querer receber para todos da sessão. Óbvio que eu quero que todos saiam dali com uma consolação. Mas não a da carta. A consolação vem pelas palestras, pelos livros que eles podem levar. Pelo trabalho no bem que faz dentro da casa. A caridade, quando nós estamos, eu sempre falo isso para os pais, para os entes queridos, no momento que você está trabalhando no bem, na caridade, não dá para lembrar da dor. Não dá. Você abre um espacinho assim mesmo, milimétrico. Está ajudando, está feliz, está contente. Você esquece da dor. A caridade, ela tem essa função, esse benefício grandioso. Não é só uma questão de estar quites com Deus, a caridade. É uma questão de crescimento, de paz, de saúde. Temos que estar ligados. O nosso tempo está esgotando e eu queria te agradecer muito, muito, muito por ter vindo. Mas tem ainda um minuto para você dar um recadinho final para nossos telespectadores que, tenho certeza, gostaram muito do programa porque você trouxe tantas informações. E a palavra é sua, com a minha gratidão mais uma vez da Rede Luz Espírita pela sua participação. Eu que agradeço todos. Eu vou finalizar com uma frase de Emmanuel para o Chico. Se um dia eu disser qualquer coisa que seja diferente de Jesus e Kardec, deixa eu e fica com eles. É sempre isso que eu penso. Primeiro Jesus, a doutrina é infalível. Os seres humanos erram, às vezes magoam, gera mal entendido, mas com Jesus e Kardec não vai acontecer isso. Então é com eles. Esta é a base para a gente ter paz, se sentir atendido, acolhido e amado. Muito obrigado.